Fala galera, aqui quem fala é o João e hoje eu vou comentar sobre esse jogo, esse Flamengo e Corinthians sensacional. Esse jogo do Flamengo foi muito bom o jogo do Flamengo, pra falar a verdade. Eu fiquei surpreso, né, com o Flamengo jogando tão bem assim, depois de 2 empates. E vamos falar o que tem para melhorar, talvez? O que foi muito bom o jogo, não tem muita coisa para melhorar. Mas bom, né? O Flamengo veio a campo com sua escalação quase toda titular, quase toda força máxima. Só faltou o nosso querido Alexandre e talvez alguém ali pro lugar de Cebolinha, ninguém sabe, né? Porque talvez o Plata seria titular, mas o Plata tinha sentido contra a LDU. Decidiu que ia começar no banco hoje. Eu acho que até foi bom, porque o Cebolinha marcou, né? Mas a grande novidade, assim, foi a volta do Pedro de titular. Os flamenguistas, como eu, esperavam muito isso acontecendo. E aconteceu logo hoje. Lembrando que a última partida do Pedro como titular antes da lesão foi contra o próprio Corinthians, onde ele marcou um gol e de pênalti também. Naquele jogo que foi 2-1 pro Corinthians, que teve Alcaraz sendo expulso por causa da tentativa de soco. O Pedro jogou aquela partida, marcou o gol, só, só que aí o Flamengo perdeu. E acho que a volta dele é uma volta muito boa. Eu acho que ele volta melhor de como ele estava. Tá muito bem. Fala a verdade, ele já estava bem, tá melhor ainda. Tomara que ele não sinta medo por causa do joelho, não tá sentindo por enquanto, tomara que continue assim. Porque o Pedro, se você ter o Pedro bem, você ter o Arrascaeta bem, é muito bom pro Flamengo. O Arrascaeta estando mal, é difícil. O Pedro, em um dia ruim, fica difícil, porque sem esses caras, o Flamengo vai ter que jogar de uma tática diferente. Porque o Flamengo usa esses dois caras para poder ganhar a partida. E a gente viu isso. Onde o gol de Cebolinha, ele rabisca, vai para cima, faz gol. Mas o resto foi tudo entre esses dois caras. Principalmente o pênalti, o Arrascaeta sofreu. O gol do Pedro foi a pressão do time, onde ele conseguiu estar bem posicionado, pegou a bola e fez o gol. O gol do Arrascaeta foi o pivô do Pedro. Então acho que isso é muito bom, na verdade. Mas bom, vamos começar do começo, né? O gol de Cebolinha. Cara, o Flamengo começa 5 minutos de jogo. Óbvio que a torcida do Corinthians não estava toda lá. Eles só conseguiram entrar no segundo tempo, muito por causa de alguns problemas que teve lá. Mas isso não interfere, eu não sei se interfere tanto, porque o jogo já era fora de casa. Então já é mais difícil mesmo. E o Flamengo, com 5 minutos, faz o gol. Cebolinha foi para cima, bateu. O Gustavo não conseguiu pegar. E foi um golaço, tá? Pra falar a verdade. Cebolinha que é o cara dos golaços, né? A gente dificilmente a gente vê um gol feio de Cebolinha, porque ele não gosta de fazer gol feio. Ele só faz golaço. Ele vai para cima e marca. Ele vai para cima e marca. Ou às vezes ele recebe uma bola, corta e marca. É sempre isso. Cebolinha é a definição dessa jogada. Se tivesse um nome para essa jogada, seria gol Cebolinha. O nome desse gol. Porque é o que ele faz. É o que ele vai para cima, corta, pedala e marca. Aquela batida dele, onde tira do goleiro bem no cantinho, mata geral. Mas bom, o Flamengo depois desse gol pode até relaxar um pouquinho mais. O Depay sentiu, né? Teve que sair machucado. Mas o Flamengo relaxou bem, porque o Corinthians ia pra cima, ia mais pra cima agora. O Flamengo fez um gol logo no início, o que é muito bom, porque se o seu time faz um gol no início, ele tem uma vantagem para poder segurar, para poder ampliar. Se seu time sai perdendo, ele vai ter que ir para cima para poder virar o jogo. Foi o que aconteceu com o Central Córdoba. O Flamengo tomou o primeiro gol, teve que ir para cima para virar, tomou mais um e aí acabou com tudo, para falar a verdade. Então, o que é bom para o Flamengo é esse gol no início. E hoje ele conseguiu marcar o gol no início, deu certo, o Flamengo conseguiu ir para cima, conseguiu controlar o jogo. Por quê? Logo, um pouco depois, né? Não é logo depois, mas um pouco ali, 20 minutos depois do jogo já ter dado uma equilibrada, o Flamengo vai lá e bota pressão, faz mais um gol, onde o Pedro faz o pivô para Rascaeta, Rascaeta bateu bem. Uma batida assim entre as pernas do zagueiro, o Hugo Souza não conseguiu alcançar a bola, acho que ele não esperava um chute ali que passasse da linha de defesa do Corinthians, passou, foi gol. E acho que o Corinthians ali já
deu uma desistida no jogo, porque já estava com 2 gols de diferença. E o Corinthians não é lá aquele time da virada, né? A gente dificilmente vê o Corinthians virando algum jogo de 2 gols de diferença. O Corinthians já não tinha time para ir para cima e decidiu ficar ali, jogando como se fosse um jogo e que já tivesse ganho, mas ia tentar fazer um gol para diminuir. Ou seja, o Corinthians não tentou diminuir ou empatar o jogo. O Corinthians eu não vi tentar. Teve poucos chutes a gol, o Flamengo mesmo ganhando ia para cima, e o Corinthians parecia que estava ganhando, na verdade. Porque o Corinthians que defendia, não era o Flamengo que defendia. E acho que isso é uma característica muito boa do Felipe Luiz, como treinador, de fazer os outros times, mesmo perdendo, terem que defender, terem que retrancar. Vamos ver se agora contra o Botafogo da Paraíba o Felipe Luiz deve poupar bem. Mas vamos ver como é que vai ser o Flamengo. Eu não ligo muito para esse primeiro jogo, porque para mim o que vai valer mesmo vai ser o jogo de volta. Se o Flamengo tiver com uma vantagem, o jogo de volta também não vai valer, porque o Flamengo também deve poupar no jogo de volta, não tenho certeza, por mais que é no Maracanã. A gente ainda vai ver. Mas o terceiro gol, cara, foi estilo Felipe Luiz. Marcação lá em cima. O De La Cruz vai pressionar, a bola volta no goleiro. O Hugo Souza tem que sair rápido pela pressão do Flamengo. Sai errado, bola no pé do Pedro. Até um trava-língua, né? Bola no pé do Pedro, ele bateu de primeira e foi gol. 3-0 ali no primeiro tempo. E aí mesmo, o Corinthians falou, chega, não vamos tomar mais gols. E parou de jogar. A gente não viu o Corinthians mais indo pra cima. Eu não vi muito. Era um lance ou outro, óbvio que vai ter o Corinthians tentando marcar um gol, mas não vai ser toda hora que o Corinthians vai chegar. Então parecia que o Corinthians estava ganhando, ou estava empatando, que era um jogo difícil, que tinha um agregado ali, que o Corinthians, que o Flamengo, que ia fazer o Flamengo ir para cima, mas não tinha. Tinha que estava perdendo era o Corinthians. Isso tá na cara ali. A gente consegue ver que tá perdendo o Corinthians se desespera. Acho que ali no vestiário teve alguma coisa de chega, vamos retrancar para não tomar mais. E foi o que aconteceu, cara. Flamengo e Corinthians foi isso, porque ali no primeiro tempo, no final, indo pro segundo já não tinha mais jogo. E o Pedro, cara, quase faz um golaço, que ele tira de todo mundo, dá um corte, e o Hugo Souza faz uma defesa. Ou seja, quem atacava o Flamengo, mesmo ganhando. Isso é incrível. Mas bom, indo pro segundo tempo, depois de umas chances perdidas, isso é um ponto ruim do Flamengo, pra falar a verdade. Perder muita chance nunca é bom. A gente gosta muito do gol, dando uma generalizada. O Flamengo não pode perder muita chance. Porque se o jogo tivesse 0-0, o Flamengo não poderia perder aquela chance. O jogo já estava 3-0. É muito diferente. Óbvio que a gente fica triste por perder gol, por causa que a gente queria ver o gol daquele jogador, queria ver uma goleada. E a gente fica triste, né? Mas o Flamengo jogou bem. O Flamengo mereceu a vitória. O Corinthians não merecia a vitória se ganhasse. Se ganhasse de 1-0 no gol 90, o Corinthians não ia merecer. O Corinthians não fez o jogo. Pra falar a verdade, o Corinthians não jogou futebol. Não sei o que o Corinthians estava na mente, não sei se é por causa dos tantos torcedores do Flamengo. O Maracanã estava cheio, lotado. Não sei se foi por causa do show do Belo também, que teve mais cedo. Mas o Flamengo jogou muito bem. E ali no pênalti, mais uma participação da Arrascaeta. O Arrascaeta sofreu o pênalti ali. Na hora eu achei que não foi nada, que o Arrascaeta se sentiu sozinho. Depois vendo o replay, tem um contato, o Arrascaeta cai. Pênalti bem marcado para mim. E Pedro, mais uma vez, que contra o Juventude tinha perdido. Dessa vez ele marcou sem precisar do rebote, tirando o Hugo Souza e bateu bem, né? Pra falar a verdade. Ali, depois desse gol, o Flamengo já começou a substituição, tirou o Pedro, tirou o Rascaeta, tirou mais quem? Eu não lembro. Tirou o Gerson. Ou seja, mexeu o time para poder poupar, para o time poder descansar. Uma vitória onde estava 4-0, o Corinthians também não ia para cima. E acho que foi o Felipe Luiz acertou demais nisso, né? Colocando Bruno Henrique, Plata para dar uma mexida no jogo, ver se não fazia nada. Tirando Cebolinha também. Mas não mudou tanto. Não mudou o placar, porque não fizeram mais nada. E o que fizeram foi trocar passe. Eu acho que
Flamengo aproveitou aquele momento ali para trocar passe, para ver se o Corinthians não ia para cima e tentar fazer alguma coisa. Fim de jogo. Foi um jogo muito bem, só tem que talvez melhorar esse negócio de perder muito gol. Não dá para perder muito gol. E vamos ver se eles conseguem. Vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Botafogo, né? Porque o Botafogo, o Flamengo deve entrar contra um time misto ou com um time reserva, deve entrar com o Juninho. Vamos ver se o Matheus Cunha vai jogar, o goleiro. Vamos ver se o nosso zagueirão Danilo vai jogar. Vamos ver se o Wesley vai ser reserva finalmente, porque o Wesley tá jogando muito. Coloca o Varela para jogar esse jogo. Põe o Ayrton Lucas é muito daquela posição. Deixa o Ayrton Lucas ali mesmo. Põe o Alan, o Everton Araújo. Vamos colocar uns reservas ali. Tem o Alacian, dá pra tentar colocar ele naquele jogo. Isso é jogo pra base. Pra falar a verdade. Lohan, só que o Lohan tá mais pelo sub-20. Mas tenta colocar o Lohan nesse jogo.